A maior dúvida de todos os brasileiros que estão mudando para a Irlanda é morar em Dublin ou no interior. E é sobre isso que nós iremos falar aqui hoje com um convidado especial, Marcos, mais uma vez aqui Muito no obrigado canal. pelo convite, meu amigo. Tamo aí. Obrigado. O Marcos morou em Dublin, agora mora em Dundalk. Eu nunca morei em Dublin, então eu não tenho propriedade para falar sobre esse assunto. Então, se você quer saber as diferenças entre Dublin e o interior, acompanhe essa entrevista. Então vamos começar essa entrevista contextualizando como que você chegou na Irlanda. Eu cheguei na Irlanda em fevereiro de 2022. Eu vim como estudante de línguas, eu vim para estudar inglês. E neste período de estudante, eu estava aplicando para trabalho e eu consegui um trabalho em Dundalk. E logo em seguida me mudei para cá. Então, quanto tempo você morou em Dublin antes de vir para cá? Eu morei em Dublin 7 meses, 7 meses e estou aqui desde outubro de 2022. Então, você veio com o Stamp 2 e agora você está com visto de trabalho. Sim, sim, sim. Foi difícil essa transição? Cara, eu vim com o Stamp 2, que é o visto de estudante. O visto de trabalho é o Stamp 1. A transição é uma transição que leva um tempo, é um pouquinho burocrática. Você faz a aplicação pelo site do governo, tem algumas taxas para pagar e tudo mais. Você precisa de um contrato de trabalho. Outros processos que podemos falar em outro vídeo também. Isso já é um assunto para um outro vídeo, mas então indo direto ao ponto, que são as diferenças entre morar na capital e no interior. Vamos falar sobre aluguel. Quanto você pagava de aluguel em Dublin? Quanto você paga de aluguel aqui em Dundalk? Cara, eu pagava aluguel em Dublin 550 mais 50 do dia a dia da casa, de energia e tudo mais. Então, total é 600 euros para dividir um quarto com outra pessoa. E meu quarto lá em Dublin era um quarto bom porque era uma suíte. Então, dividia eu e mais uma pessoa, só esse banheiro. Então, era um quarto ok, porém, Dublin é muito mais caro que aqui. Aqui eu tenho um quarto só para mim. Uh, o meu valor de quarto é 420, mais as taxas que é 80, então 500 euros. Então eu acabo pagando 100 euros a menos para ter um quarto só para mim. Então tem uma qualidade muito maior aqui. E quantas pessoas moravam na sua casa em Dublin? Era uma casa com muita Era uma gente? casa com 9 pessoas ao todo. Então, tipo, uma casa 9 pessoas, 2 banheiros. Então, tipo, tinha um banheiro para mim e outra pessoa, e as outras 7 dividiam apenas um banheiro. Tinha um quarto feminino com 4 meninas, outro quarto masculino com 2 rapazes, um quarto single, que era um preço, quarto minúsculo, mas um preço absurdo, e o meu quarto, então, um total de 9 pessoas, e 2 geladeiras para 9 pessoas. Então era bem caótico, assim. Bem caótico. É um rolê meio de universitário, na minha concepção. Tipo, o intercâmbio de Dublin, né, você vir para estudar inglês, é como se uma vida de universitário, que você tem que trabalhar o dia todo e à noite estudar. Só que aqui no caso você trabalha de manhã ou à tarde e estuda de manhã ou à tarde. Então você precisa intercalar para Então é uma vida bem bem corrida, é corrido. perrengue, vamos É um resumir perrengue assim. bom, Perrengue é europeu. perrengue europeu. Tipo, não vou falar que é fácil porque não é fácil, mas é algo que a gente escolheu vir buscar para melhorar e tal, aprender uma nova língua e Vale por a aí vai. experiência. Vale a Então, já experiência. falando aí sobre relação, né, o estilo de vida, você consegue comparar esses outros gastos que a gente tem normal para sair, seja restaurante, pub, quanto que é em Dublin e como que é aqui os seus gastos com esses lazeres? Com lazeres, sim. Dundalk acaba sendo mais barato. Por exemplo, na região central de Dublin, eu gosto muito de cerveja. Então, uma pint na região central de Dublin vai 7, 8, 9 euros. Aqui já está a pint é 5, 5,50. Então já tem uma pequena diferença considerável. Questão de restaurantes, os preços também são melhores. Eu acho Dundalk está numa região muito estratégica, principalmente porque a gente está 1 hora de Dublin e 1 hora de Belfast. Então, se você precisa pegar um voo, se você quer fazer uma viagem, você tem essa facilidade de locomoção. Dublin, para quem não conhece Dublin,
Dublin é dividido em duas partes, a parte norte e a parte sul, que divide o rio, que também é o lado par ou o lado ímpar. Para você atravessar de uma região para outra, vamos pegar no transporte público, é um caos. É bem demorado. Eu morava em D3, em Dublin 3, na região norte, e estudava em D8, na região sul. Então, para atravessar de ônibus, era um caos, de certa forma. Pelo trânsito, a parte central de Dublin é um pouco caótica na questão de trânsito em si. Sim. E você usava transporte público lá? Quanto que Inicialmente, era? sim. Inicialmente eu usava ônibus ou luas, que é como se fosse um bondinho, ou metrô não é, mas talvez um bondezinho que tem nas cidades. É uma ótima opção de locomoção. O preço de Dublin para estudante é um preço que eu vejo ok, é um preço bom. Eu pagava, era 11 por semana, era 20 por semana e o governo abaixou para 11 por semana. Então teve uma melhoria aí. E em seguida, como eu perdia muito tempo nessa locomoção para ir para a escola, depois da escola para o trabalho, eu comprei uma bicicleta que melhorou demais a minha locomoção e em seguida eu também comprei uma scooter elétrica, um patinete elétrico que também me salvou muito aí para o meu dia a dia. E aqui você usa o transporte público? Como é que é? Uso em necessidades, em alguns casos, quando está chovendo muito, por exemplo, mas no dia a dia eu opto por bike ou scooter. Por ser uma cidade menor, a locomoção. Mais hum, rápida e tudo mais, você consegue fazer muitas coisas andando, que em Dublin acaba sendo um pouco mais complicado, por ser um pouco mais distante, e aqui você já tem essa opção. Então, para o meu trabalho, caminhando seria 30 minutos. De scooter ou bike eu vou gastar 8, 10 minutos. Eu uso transporte público aqui, ele falou que gastava 11 euros lá por semana. Aqui eu também tenho visto de estudante, eu gasto 5,50 por semana, então ainda se economiza nisso, porque Muito aqui é bom. 50 centavos o trecho do transporte público. Em relação ainda a questões de lazer, você acha que, porque muita gente tem esse medo, interior não vai ter nada, Dublin, como que é a, vamos dizer, vida noturna em Dublin aqui em Dundalk, você sente muito essa diferença, que não tem nada para fazer? Inicialmente era até não um medo, mas uma situação, não medo, ficava pensando como seria uma cidade pequena na Irlanda e tal, não vai ter lazer. Pelo contrário, aqui é uma cidade universitária, tem muitas opções, óbvio, Dublin tem muito mais opções para se fazer, é uma cidade muito maior que aqui. Mas Dundalk, sim, tem várias opções boas e, cara, compensa, Em que é muito relação à bom. vida cultural aqui A vida também, cultural é muito boa, assim, tem... Inclusive, eu consigo viver mais a cultura irlandesa aqui do que propriamente em Dublin. esse é outro assunto interessante, sobre essa questão então da cultura irlandesa. Como que é para você sentir a Irlanda de Dublin do interior? Você consegue Sim, fazer? sim, cara. Ah, Dublin, brasileiro tem em todo lugar. Sim, Isso não é uma reclamação, isso é bom, porque é confortável a gente estar próximo da gente, a nossa cultura, falando o nosso idioma. Não é que eu estou reclamando disso, mas eu sinto que o meu intercâmbio mesmo começou depois que eu vim para Dundalk, que eu tenho mais contato com Irish. Por exemplo, em Dublin eu não tenho nenhum amigo Irish, nenhum conhecido Irish. Eu tenho aqui em Dundalk. E é muito bom a gente estar na nossa cultura, a gente estar falando a nossa língua, e eu não estou falando mal hora nenhuma, até porque todo mundo que vem para cá vem no mesmo sonho, muito nas mesmas condições. Então, ah, o que acontece? A gente acostuma e vive um pouco mais confortável, a gente se sente mais em casa. zona de Zona de conforto. conforto, exato. Eu Sim, trabalhava com brasileiros, estudava com brasileiros. Então é gostoso esse conforto. É muito sim. bom. E aqui a gente sai desse conforto no interior, porque hoje eu trabalho com Irishes. Antes minha manager era brasileira. Meu primeiro trabalho, meu manager era brasileiro. E aqui não. Então, eu entendi o que você falou. Não é falando mal de brasileiro, porque nós também somos brasileiros, mas é Pelo porque, contrário. para quem vem para a Irlanda com o objetivo de melhorar o inglês ou de aprender o inglês do zero, se você ficar só entre brasileiros, independente, não só na Irlanda ou qualquer outro país, você não vai melhorar seu inglês, isso é fato. Então, você saindo dessa zona de conforto, você irá desenvolver forçadamente a língua. E isso é comum
Eu já fiz um intercâmbio antes de vir para a Irlanda, não só brasileiros. Quando a gente sai do nosso país, a gente está totalmente vulnerável, a gente fica com medo. Então, o primeiro grupo de brasileiros que você encontra, você quer ficar ali, porque é a famosa zona de conforto. Acaba se tornando sua família ali, né, o seu refúgio. Sim. E que é bom, não é para você não ter contato com Hora brasileiros. Você nenhuma. precisa dos brasileiros Sim. aqui, mas não ficar só No na mundo, na zona, zona de conforto, porque com senão certeza. você vai ficar aqui anos e não vai aprender a falar inglês, se esse é o seu objetivo. Mas se o seu objetivo também não é aprender inglês, não tem problema Não tem nenhum. problema nenhum, cada um sabe de si. Exatamente. Em relação a gastos de supermercado, tem alguma diferença? Ah, eu não vejo muita diferença entre supermercado, por exemplo, porque as mesmas redes, tanto em Dublin como em Dundalk, a não ser que você vá comer fora. Então, aí, realmente, Dublin é um pouco mais caro do que aqui. Ainda nesses gastos essenciais, a gente não falou sobre eletricidade. Tem alguma diferença também? Lá você pagava mais ou aqui? Ou... Eu acho que, tipo, lá, pela quantidade de pessoas que eu morava, e aqui também acaba saindo elas por elas. Eu acho que vai muito também da idade da casa que você mora. Então, agora de um assunto que está muito em alta, que é a questão da segurança, né? Os ataques a brasileiros. Você sente, em Dublin você se sentia não seguro? Pode ser sincero, você não se sentia seguro lá por causa desses ataques? Já tinha na sua época, em relação aqui no interior, essa questão da segurança pública, tem diferença? Tem uma pequena diferença, sim. Em Dublin você vê mais grupos de, abre aspas, nanás, fecha aspas, são grupos de jovens que são grupos bem dispostos a entretenimento entre si, que gostam de entreter com a gente, no caso, os imigrantes. São basicamente os adolescentes que não fazem nada da vida, né? Isso. Já aconteceu de estar no ponto de ônibus e dois moleques aí de 14, 15 anos tacarem água na gente. E o pessoal começou a brigar, a xingar os meninos passaram de bicicleta, aí eu falei, agradece, que não é ovo. Ou poderia ser xixi. Sim. Então, tipo, tem essa questão chata mais em Dublin do que aqui. Principalmente eu vejo mais conflitos desses adolescentes com os entregadores, isso em Dublin. Então existe essa rixa, não sei se é rixa, se eu posso falar isso. Xenofobia. Não, xenofobia, claro. Em relação aqui, para falar a verdade, eu nunca senti. Tipo, em Dublin, se você vê um grupinho de adolescentes assim, troca do lado de rua e tudo mais, dá para evitar, né? E aqui eu já via os grupinhos também na praça, mas Que não não intimida. intimida tanto, é mais tranquilo. Uma coisa, a segurança daqui, não é um país perigoso. A gente veio do Brasil, cara, então é uma segurança que a gente fala assim, é isso. Você não vê casos de pessoas aqui com armas. A polícia aqui não tem arma, Sim. então você te dá uma segurança muito maior. Comparando com o que a gente entende de segurança no Brasil, aqui é totalmente seguro, mas não existe um Um paraíso no lugar mundo perfeito. perfeito. Qualquer lugar do mundo vai ter esses casos, Seus até problemas mesmo em sociais, Dublin e sim. tal. Mas, enfim, no início da entrevista a gente falou sobre moradia, mas eu esqueci de perguntar isso. Em relação a encontrar moradia, que também é um problema na Irlanda, como foi encontrar moradia em Dublin e encontrar moradia aqui em Dundalk? Cara, eu me sinto privilegiado, para falar a verdade, porque eu consegui minha acomodação em Dublin, direto do Brasil. Havia um conhecido que era da minha cidade, e aí eu mandei mensagem, e aí, cara, como tá? Eu tô indo pra aí e tal. Se você souber de alguma acomodação, me avise, por favor. Ele, Marcos, o rapaz que divide o quarto comigo está se mudando semana que vem. Você tem interesse? Claro. Eu tive que pagar 15 dias sem usar o quarto para segurar a vaga, mas eu acho que compensou, porque muitas pessoas pagam 15 dias num hostel e não tem garantia para onde vai depois. Sim. Então eu preferi pagar esse valor a mais, mas para ter mais segurança. E aqui em Dundalk, a diferença de procura, tem uma pequena dificuldade para encontrar uma acomodação? Tem, não tanto em relação a Dublin, mas em Dublin você vai encontrar quartos compartilhados. Aqui você vai encontrar quartos singles. Então, tipo, um quarto só para você, que é bem melhor, né? Você tem sua privacidade. Então eu acho que a gente já cobriu todos os principais pontos aí da diferença entre as duas cidades. Então, para a gente finalizar esse vídeo,
Você consegue elencar 3 pontos positivos de morar no interior ao invés de Dublin? Cara, eu consigo. Eu vejo primeiro a questão da qualidade de vida. Eu acredito que aqui, eu sinto, né, falando por mim, tem uma qualidade de vida muito maior, até porque questão de trânsito, igual eu falei, por exemplo, tá chovendo muito, Dublin, Irlanda chove muito. Você precisa pegar um ônibus e tudo mais. Você perde muito tempo de locomoção, porque todo mundo vai precisar pegar ônibus também. E esse é o primeiro ponto, qualidade de vida, principalmente de transporte. Segundo ponto, preço. A qualidade de vida entra aí também, porque você consegue um quarto melhor. E o outro e último ponto, eu abordaria, você consegue sentir mais a cultura irlandesa. Você consegue entender mais, ter uma visão Irish e não uma visão brasileira da Irlanda. Ótimo, perfeito. Muito obrigado, Marcos. Espanha, O Marcos, a gente já tem um outro vídeo aqui no canal falando sobre comemorar, como que ele, né, conseguiu o trabalho aqui como engenheiro. Ele é engenheiro aqui na Irlanda. E iremos fazer em seguida um vídeo sobre o mercado de engenharia civil na Irlanda, que perfeito. está aquecido. Sim. Então, obrigado por mais Espanha. uma parceria aqui no canal. Estamos aí e até a próxima. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você que está aí planejando mudar para a Irlanda. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, comente e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Até mais.